Saudações, queridíssimos e queridíssimas da Aristo, como vocês estão? Sei que numa alegria tremenda, numa ansiedade, numa vibração, porque o tema é testes diagnósticos. Todo mundo ama. Vamos falar a verdade, muita gente tem uma versão desgraçada a esse tema, porque envolve matemática, a gente tem umas decorebas, não entende muito bem o que é especificidade, valor produtivo positivo, acurácia, um monte de palavra doida que a gente acaba não usando toda hora. Mas você usa muito isso aqui na prática, até sem saber. E vou te dar vários exemplos de como isso é importante, como isso é prático, como você utiliza isso no dia a dia, e aí vai ficar muito mais tranquilo, te prometo que ao final da aula você vai acertar muito mais coisa e vai gostar pelo menos um pouquinho mais desse tema. Vambora! Antes da gente entrar na discussão propriamente, sair te castigando com um monte de valor e conceito aqui, vamos imaginar um cenário, rapidinho. Chega uma paciente de 69 anos, ela é diabética, ela tem um infarto prévio, colocou um stent há 5 anos, tem tratamento irregular, é tabagista, tem sobrepeso, vários fatores de risco. Chega para você no pronto atendimento com dor torácica típica, precipitada aos esforços, melhora com repouso, e essa dor veio piorando, aparecendo com esforços cada vez menores. E agora está uma dor muito importante, paciente com sinal de Levin. E aí você foi lá, fez o eletrocardiograma, muito acertadamente, rapidinho, eletro normal. E aí, o que você faz? Você devolve essa paciente para casa? Você vai solicitar a troponina? Percebeu que, mesmo sem a gente ter discutido qualquer conceito, você já tem uma noção de probabilidade pré-teste, se você confia muito ou pouco em determinado resultado, se você vai pedir um depois para confirmar. Isso é muito importante, galera. Essa paciente, por exemplo, você pediria a troponina. E se veio positivo, é sempre obstrução de coronária? Não, às vezes é um Takotsubo. Então, muita cautela. A gente vai discutir isso tudo se você se enrolou em outras aulas também, mas foi só para ilustrar para você o caminho que a gente faz diversas vezes, em diversas situações clínicas, rastreio de câncer, confirmação de gestação, confirmação de infecção sexualmente transmissível, infarto, TEP, a gente utiliza esses conceitos, sensibilidade, especificidade, toda hora. E vai ficar muito mais fácil quando você conseguir transportar isso para as situações da sua prática. Duas coisinhas que eu quero que você me prometa aqui para você acertar muita questão, um pacto que a gente vai ter. Você vai fazer duas coisas que vão te garantir muito acerto e muito mais facilidade toda vez que aparecer uma questão desse tipo aqui que a gente vai discutir na aula, com muita tranquilidade. Você vai ter muita tranquilidade. Você vai fazer duas coisas. Uma delas, construir uma tabelinha, que a gente já vai entrar aqui, primeiro tópico da aula. E a outra, você vai transportar para uma situação prática. Eu vou te dar um exemplo que você vai ficar muito confortável. Você já me promete essas duas coisas e toda vez que você se enrolar, você faz esse raciocínio. Ou com a tabela, ou com uma situação prática. Você vai resolver conta, vai resolver conceito e vai acertar a infinita maioria das questões desse assunto. Até as difíceis, tá? Não é tão complicado assim. Confia, você vai ver só. Primeira coisa de tudo, a gente vai montar a tabelinha mágica. Para as questões que a gente precisa avaliar como que esse teste se comporta em determinado doente. E aí a gente vai dividir, vai fazer linhas e colunas para começar a classificar e perceber como que esses pacientes vão se apresentar. Simbora então, na nossa tabelinha mágica, você precisa saber construir isso. Muito cuidado que eventualmente uma banca pode mudar a linha com coluna e te enrolar. Você precisa dominar essencialmente dois conceitos. Você vai traçar ali uma linha na vertical que vai separar os pacientes em doentes e não doentes. Começou por aí. Depois você vai traçar uma linhazinha na horizontal e vai colocar os pacientes com teste positivo e com teste negativo. Espia aqui, dá uma olhadinha na nossa tabela. Aqui na coluna dos pacientes com doença presente ou os pacientes doentes, a gente vai ter os pacientes com teste positivo, que é a letrinha A, e vai ter os pacientes que são doentes, mas têm o teste negativo. A gente colocou aqui a letrinha C. Agora, quando a gente vai para a linha dos pacientes, para a coluna, perdão, dos pacientes sem a doença, doença ausente, a gente tem aqueles que não têm doença, mas têm um teste positivo. É o paciente com falso positivo e a gente deu a letrinha B para ele aqui. Logo abaixo, a gente tem a letra D, que são os pacientes que não têm a doença e o teste de fato veio negativo, certinho também. E com isso daqui, essa tabelinha mágica a gente já vai começar já a entrar nos valores. E eu vou te explicar as peculiaridades de cada um, de sensibilidade, como que calcula e para que é importante. Especificidade, mesma coisa. Depois, a comparação com os valores preditivos. E por fim, a acurácia que sai tudo disso daqui. Esse
o grosso da aula. Mais de 80% das questões saem disso daí e vou te dizer o que é mais Pareto. Mas no finalzinho a gente aborda outros temas que caem um pouco menos, você já vai ficar muito tranquilo e saber como que aparece para você. Simbora então, só para a gente fixar aqui, ó. Na linha a gente vai ter os pacientes positivos e negativos. Geralmente os positivos a gente coloca em cima para ficar mais facinho. E nas colunas a gente tem doentes e não doentes. Memorizou? Vamos lá então. A letra A são os pacientes que têm a doença e têm o teste positivo. Leia-se verdadeiros positivos. Maravilha? O paciente B é o paciente que não é doente, beleza? Está na outra coluna, mas veio com teste positivo, então é o falso positivo. Show de bola. Então, bem devagarzinho, você precisa saber construir essa tabela. Vamos lá, letra C, o paciente que é doente também, só que ele veio com teste negativo. É o quê? O falso negativo. Vamos pegar essa discussão rapidinho, antes de ir para a letra D. No Covid, quantos pacientes a gente já não viu isso? Recentemente, aí nos últimos anos, o paciente ia lá fazer um teste de PCR no primeiro dia de sintoma, ou já muito mais na frente, lá para o 12º, e o teste vinha negativo. Quer dizer que o paciente não teve a doença? Não, pode ser um falso negativo, tá beleza? Então, não só o teste tem que ser bom, mas tem que ser bem realizado e no momento adequado. Só um breve parênteses aqui para já ilustrar, colocar numa situação prática para você. E a letrinha D, o que a gente tem? Estamos lá na coluna dos pacientes sem a doença e veio com teste negativo. Ou seja, esse meu paciente é o verdadeiro negativo. Com essas letrinhas a gente já se situa, já montou nossa tabela e os nossos valores que a gente vai começar a discutir saem daqui, que são estratégias para a gente validar um teste, para a gente saber o quanto ele é preciso para determinada situação, se ele consegue identificar com muita facilidade os positivos, se ele é bom para excluir de fato a doença ou confirmar, tudo isso vai ficar na ponta da língua. E o primeiro grande conceito já é o principal da aula, é aquele que é mais cobrado. Então, quem estava aí viajando, estava aí com raivinha, matemática, construir tabela, letrinha, respira e agora presta muita atenção. Sensibilidade dos testes é o tópico mais Pareto dessa aula, é aquele que mais aparece, tá beleza? Então você precisa dominar. Vamos lá, o que é a sensibilidade do meu teste? Quando eu estou falando de sensibilidade e especificidade, você tem como denominador é aquele númerozinho de baixo, tá, da sua conta de divisão, caso você seja um grande averso à matemática. No denominador nós temos o total de doentes ou de não doentes. Já quando a gente está falando lá de valores preditivos, positivo ou negativo, a gente está olhando para o total de positivos ou negativos. Está no nome do valor, tá beleza? Aqui sensibilidade e especificidade a gente vai olhar para um denominador de doentes e não doentes. E o que é a sensibilidade? Dentro dos doentes, quantos tem o teste positivo, tá beleza? Estou olhando nesse total aqui da primeira coluna, quantos tem o teste positivo. Ou seja, lá na nossa tabelinha, qualquer coisa anota aí rapidinho, dá uma pequena pausa no vídeo, anota, constrói sua tabelinha e vai fazendo junto com a gente. Simbora. Nos pacientes doentes, A mais C, quais que tem o teste positivo? A. Então, sensibilidade é A sobre A mais C. Maravilha? O que a gente precisa lembrar aqui, e tem conceitos muito importantes que são cobrados direto, cai muito na prova, muito. Os testes com alta sensibilidade são importantes porque os doentes não escapam. O que isso quer dizer? Quando a gente pegar um exemplo recente, isso é até importante para outras aulas para você. Em 2017, a American Heart Association, um grande instituto, um grande colégio de cardiologia americano, reduziu os valores para a gente dizer que um paciente é hipertenso. A partir de então, os pacientes que tinham a pressão acima de 120/80 já eram classificados como hipertensos. Aqui no Brasil, as diretrizes brasileiras ainda têm valores um pouquinho mais permissivos, 130/90, 140/90, vocês vão revisar em outra aula. Mas o que eu preciso que vocês memorizem? Quando a gente colocou esse teste com uma sensibilidade um pouquinho menor, a gente reduziu o valor de corte, o cara que é hipertenso ele vai ser pego com mais facilidade. Vai ser mais difícil da gente escapar, a gente está fazendo uma linha mais dura. Isso vale para diversos outros testes. Vamos dizer, então, para diabetes, a gente utiliza 100 no corte da glicemia. Se a gente colocar 80, cara, o diabético não vai escapar nunca. O teste ficou mais sensível, fica mais fácil de eu achar quem está com o nome sujo, quem de fato tem a doença. Vale para uma troponina, que você diminui o valor de corte, vale para diversas alterações. Você tem um teste mais sensível, é mais fácil ainda você identificar alguém que de fato é doente. Opa! Então, eu posso utilizar esses testes para rastreios.
Isso é importante, eu estou fazendo uma amostra grande populacional, quero achar todo mundo que é positivo, que tem de fato a doença, na verdade, então eu preciso de um teste muito sensível. Vale para hipertensão, vale para diabetes, tá beleza? Mas o que é importante? Ele precisa ser sensível e identificar adequadamente os doentes para doenças tratáveis. Só esse parênteses aqui. Esse último conceito é o que é menos cobrado em relação à sensibilidade. Mas por que é importante? Faz sentido para hipertensão, para diabetes, para HIV, sífilis. Isso é super importante porque a gente consegue intervir na curva de morbimortalidade da doença. Vamos dizer, a gente tem uma técnica específica de tomografia que é super sensível e identifica qualquer câncer de pulmão avançado ou de céus. Se o paciente vai ter uma mortalidade do mesmo jeito, identificando ou não a doença, para que você vai tentar fazer diagnóstico precoce? Diagnóstico precoce, isso daqui é uma crítica, inclusive, à medicina moderna, que sai pedindo exemplo para todo mundo, acha que é para diagnosticar tudo. A gente precisa diagnosticar aquilo que a gente vai conseguir tratar, senão você gera só iatrogenia e ansiedade para o seu paciente, além de custos para ele e para o sistema. Então, só esse parênteses aqui, essa informação a mais. É muito bom para rastreio, mas vamos usar para doenças tratáveis. Volta um pouquinho então. Estou dentro dos meus pacientes doentes, estou tentando identificar aqueles com teste positivo, essa é a sensibilidade. Me diz quantos pacientes dos meus doentes vão ter um teste positivo. Maravilha? Estou revisando e vou falar em todas elas várias vezes o que é o conceito e como que a gente calcula. Vamos lá, se eu tenho um teste muito sensível, mais uma vez, os doentes não me escapam. Maravilha? Só que qual que é o porém? Pega o raciocínio mais uma vez do paciente hipertenso. Pô, se agora eu reduzir para 120, é mais difícil do paciente hipertenso me escapar. Só que o que é mais fácil? Você ter um falso positivo. Por quê? Coloquei o teste ali mais sensível, vamos dizer, coloquei 100 por 50 de pressão. Só um exemplo. Espero que ninguém nunca faça isso. Muita gente que não é hipertensa vai ter o teste positivo. Concorda? O paciente que só chegou ali e estava um pouquinho mais ansioso, chegou correndo e já foi atendido, já foi examinado, teve aferição de pressão e aí veio ali 120 por 80. Opa, esse aqui já pontuou, já veio positivo. Não necessariamente é um hipertenso de verdade. Então isso é um porém. Toda vez que a gente aumenta a sensibilidade de um teste, ele fica mais sensível ou a gente diminui o valor de corte para a pressão, para o diabetes, para a troponina, eu identifico com mais facilidade os doentes, mas eu boto para dentro uma galera que não era doente. Ou seja, quando eu aumento a sensibilidade, eu aumento também o número de falsos positivos. Tá bom? Por isso, os testes muito sensíveis geralmente não são os melhores para confirmação de doença. Ó, vou fazer aqui em todo mundo, vou botar todo mundo que é doente para dentro, mas vão vir alguns que não são doentes também. E posteriormente, vou precisar eventualmente confirmar com um teste que seja mais específico. Já entramos ali. O que a gente precisa lembrar aqui? Mais dois conceitos. Os testes em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, aumentam a sensibilidade. E eu vou contar qualquer teste positivo. Um exemplo disso. Estamos fazendo um rastreio para diabetes. Eu vou pedir a glicose sérica, vou pedir hemoglobina glicada e ainda vou fazer um teste de tolerância oral. Qualquer um deles que venha positivo, eu já conto o paciente como doente mesmo. Já sigo ali a minha linha. Opa, se eu fiz vários testes em paralelo e conto qualquer resultado positivo, eu tenho uma sensibilidade maior. É como se eu estivesse olhando esse paciente, tentando achar o culpado por diferentes câmeras. Tá beleza? Vamos dizer que se fosse um bandido entrando numa casa, eu tenho uma câmera aqui de frente, uma câmera nos fundos, uma câmera pela janela, uma câmera lá embaixo pelo bueiro. Se eu estou olhando por mais lugares, ao mesmo tempo, eu tenho chance de falar, ó, qualquer lado que sair, eu vou ter aqui esse culpado identificado, eu vou ter o doente diagnosticado. Maravilha? Então, testes em paralelo aumentam a sensibilidade. Último grande conceito aqui de sensibilidade que a gente precisa lembrar, inerente ao teste. O que isso quer dizer? Não muda com a prevalência da doença. Olha, eu já estou olhando na coluna de doentes. Independente se aquela população tem mais ou menos, eu estou olhando numa coluna onde a gente tem um número fixo, proporcional. Então eu não vou ter influência da prevalência no valor de sensibilidade. Já adianto, isso vale para especificidade também e varia sim com os valores preditivos positivo e negativo. Esses dois últimos sofrem influência da prevalência populacional. Sensibilidade e especificidade são inerentes do
TST não variam com a prevalência populacional. Maravilha? Respira um pouquinho, processos que a gente conversou, passa o olhinho na tabela, já vai memorizando. Estou olhando na coluna de doentes, vendo quem tem um valor positivo. Essa é a minha sensibilidade. Os testes muito sensíveis são importantes para quê? Para rastreio de doenças tratáveis. Eu tenho mais facilidade de identificar os pacientes de fato doentes. Qual que é o porém? Eu acabo botando alguns falsos positivos para frente quando meu teste é muito sensível, ou seja, quando eu reduzo o valor de corte para determinado exame, para determinada doença. Maravilha? É isso que a gente vai fazer. Faz muito sentido. E aquele combinado inicial, faz a sua tabela e transporta para uma situação prática, que você vai ter muito mais facilidade. Essa foi a discussão sobre sensibilidade. Maravilha? Isso é o principal ponto da aula, é o mais pareto de todos. Está no nosso top 3 e ele é o campeão, é o que sempre aparece mais. Segundo lugar, quem que aparece mais? Especificidade. Também está ali no top 3, geralmente atrás da sensibilidade. Quando a gente olha para testes muito específicos, a gente está buscando mais certeza para confirmar aquele teste. Quando a gente olha para a sensibilidade, é aquele geralzão, chega a todo mundo. Especificidade ela já é mais seletiva, já é mais na dela. Ela não quer papo com todo mundo não, eu quero só a galera que é muito doente mesmo. Vamos embora então, agora para a especificidade a gente está olhando para outra coluna, a gente olha com mais atenção para os não doentes. E dentre esses não doentes, eu quero identificar aqueles que são os verdadeiros negativos, tá beleza? Esse é o valorzinho da especificidade. Vamos de novo, vamos falar de outras formas. Dentre os não doentes, B mais D, aqueles que tiveram um teste negativo, ou seja, os pacientes do D. Essa é a continha que você vai fazer para achar a sua especificidade. Depois a gente vai fazer nessa aula, desenhar uma questão inteira junto, a questão mais cabeluda que pode aparecer, e aí você vai ficar bem tranquilo, vai ver como que sai tudo isso molezinho. Vamos lá, os testes específicos são pouco positivos em não doentes. Ai, eu achei confuso. Calma que a gente vai explicar. Um teste muito específico. Pega aquele corte lá da pressão, que era 120/80, agora bota, ó, para ser hipertenso, para ser positivo, tem que fazer 160 por 110. Você ficou mais específico. Você ficou mais seletivo. Se alguém vem com um teste positivo ali, meu irmão, não tem nem discussão. Pô, o cara fez 170 de sistólica, a chance dele ser de fato uma pessoa doente é muito mais confiável, beleza? Então um teste que para confirmar, ele é muito bom. Qual que é o porém? Quando eu elevo muito a especificidade, ou seja, elevo muito o valor de corte de um teste, eu tenho mais falsos negativos. O paciente que tinha ali 140, 150 de sistólica, por exemplo, ele pontuaria se eu tivesse um cortezinho mais baixo, se eu fosse mais sensível. Só que agora eu estou sendo mais específico, mais rigoroso, estou deixando mais gente doente de fora. Mas todo mundo que entrou é de fato doente. Maravilha? Essa é a grande análise que a gente precisa fazer em relação à especificidade. Vamos aos conceitos aqui. Temos pouco falsos positivos. Ou seja, já que eu estou colocando a minha barra lá em cima, 160 de sistólica, quem veio positivo geralmente é positivo mesmo. Eu tenho mais o quê? Falsos negativos. Ou seja, um teste ruim para rastreio. Estou tentando rastrear a hipertensão na população, eu vou colocar o corte de 160? Não, claro que não. 170 por 120. Não vou fazer isso. Se eu estou pensando em rastrear diabetes, eu vou colocar um teste, diabético é só quem tem acima de 150 de glicose sérica. Ou a glicada acima de 7,5. Não, aí você ficou muito específico. Quem vier positivo, altíssima chance de ser de fato um diabético. Mas eu vou deixar muita gente doente de fora. Maravilha? Então é isso que a gente vai jogando. Olha a tabela ou traz para um exemplo da prática que você vai ter muita facilidade com esse tema. Vamos lá, se eu tenho poucos falsos positivos, ele é um bom exame para confirmar. Isso é especialmente importante quando uma doença pode levar a uma série de heterogenias, seja com mais investigação, seja com tratamento. Quer ver um exemplo clássico de quando a gente faz isso, e às vezes até a gente, profissional de saúde, precisa fazer? Tive um acidente ali com pérfuro cortante numa punção. Fiz isso há pouco tempo. Paciente, a gente vai lá, vamos fazer teste rápido aqui, vamos ver se tem indicação de PEP. E aí você faz o teste rápido. O teste rápido, vamos dizer que veio positivo. Opa! Já vou tratar HIV? Não, eu preciso de um outro teste confirmatório. Por quê?
Primeiro, que não tem tanta pressa ali, se você fizer esse teste sair daqui a 1, 2 dias, não é isso que vai fazer diferença na curva de sobrevida do seu paciente. E outra, vou começar a tratar definitivamente, às vezes, para o resto da vida, um paciente sem ter uma confirmação diagnóstica. Isso vale para infecção sexualmente transmissível, vale para sífilis, para HIV, vale para doenças onde o tratamento possa ser muito agressivo. Vamos dizer, paciente com tromboembolismo pulmonar. Você já vai trombolizar a pessoa sem ter certeza? Não, preciso ter muita confiança de que de fato eu tenho aquele diagnóstico. Ah, então vou fazer a angiotomografia de tórax, que é um exame mais específico, que aí eu tenho mais segurança para trombolizar, tá beleza? Parênteses aqui, porque é uma aula que eu também faço. Tem pouquíssimas situações que você vai trombolizar antes do paciente fazer a angiotensina de tórax. Esquece que eu falei isso, na outra aula eu converso com você, para de ser ansioso. Vamos embora. Especificidade, então, tem que ter essa cautela. Ela é muito boa para eu confirmar, pode deixar a gente positiva de fora, especialmente importante quando as doenças, ou o tratamento, ou a investigação, a sequência de investigação, tem um alto potencial iatrogênico. Show de bola? Respirou? Tá dominando? Vamos então, mais conceitos aqui para nós. Os testes em série, parece física, né? Aquela aulinha, aqueles coisas de... Como é que é o nome daquele negócio? Nem sei, quando tem resistências em série em paralelo. Aquilo era muito louco. Aqui é um pouquinho louco só. Então você já está melhor de vida do que você estava antes na época do vestibular. Vem comigo. Lembra que lá na sensibilidade os testes em paralelo aumentavam a sensibilidade? Aqui se eu fizer testes em série, ou seja, consecutivos, fiz um hoje, vou fazer um semana que vem, vou fazer um daqui a um mês, aí eu aumento a minha especificidade. O que isso quer dizer? Eu vou contar apenas os positivos em todos os testes. Com quem que a gente faz isso? Hipertensão. Você mediu no primeiro dia, opa, o paciente veio aqui com 140/90, você é hipertenso, você é moleque, você vai tomar losartano e enalapril. Não. Eu preciso de pelo menos 2 aferições. Eu preciso de testes em série para ser mais rigoroso, para ser mais assertivo, para não submeter o meu paciente a uma série de tratamento e iatrogenias de forma desnecessária. Percebeu que como um mesmo teste você consegue utilizar ele de forma mais sensível, mais específica, se você vai repetir, vai fazer no mesmo dia, vai fazer ele de forma seriada. Cara, isso daqui é o seu dia a dia. Isso daqui não é um valor chato que inventaram para te implicar na prova. Tem que decorar o que é sensibilidade, o que é especificidade. Não é isso, cara. Isso daqui faz todo sentido quando você aplica. O problema é que na nossa formação o pessoal não dá a relevância ideal para isso daqui, não te explica como que você deve usar. Tá bom? Ao longo da aula a gente vai falando de mais exemplos para você ficar super tranquilo e entender como que isso funciona. Especificidade, mais uma vez, está sempre no top 3. E o último conceito, de forma semelhante em relação à sensibilidade, inerente ao teste, não muda com a prevalência da doença naquela população. Cara, tem pergunta de prova que vai ser só isso, não vai ter nem conta, vai ser só conceito. Fala, ó, os valores preditivos se alteram com a prevalência populacional. Verdade. Sensibilidade e especificidade se alteram com a prevalência na população. Errado. São valores inerentes ao teste. Show de bola? Sensibilidade e especificidade já foram. A maioria das questões são nesses 2 tópicos. Valores preditivos também no top 3. Positivo ou negativo, tem uma diferençazinha pequena entre eles, basicamente como que você vai fazer a continha. Agora, vamos com uma atençãozinha aqui especial. Quando a gente está falando dos valores preditivos, eu estou olhando agora com um denominador, não estou olhando para doentes ou não doentes. O meu denominador é o total de positivos, total de testes positivos e o total de testes negativos. No meio tem doentes e tem não doentes. Tá, beleza? Mudou o seu denominador em relação à sensibilidade e especificidade. Agora eu estou olhando mais para as linhas do que para as colunas. Tá, beleza? Só com isso você já se situa. Você já faz a sua tabelinha lá e daqui a pouquinho já puxa para exemplos da prática também. Vamos lá. Valor preditivo positivo. Dentre os indivíduos com teste positivo, ou seja, A mais B, quais aqueles nos quais tenho um teste verdadeiramente positivo, ou seja, quais são os doentes, ou seja, A sobre A mais B. Nessa linha aqui, com o meu total de pacientes com teste positivo, quantos são de fato doentes? Ai, eu fiquei confuso, me perdi. Para 2 segundos e olha para a sua tabela. Estou olhando para a coluna ou estou olhando para a linha? Maravilha? Estou olhando para a linha de testes positivos e quero identificar aqueles que são os pacientes doentes.
Vamos embora, você está falando aqui da probabilidade de um resultado positivo representar de fato um indivíduo doente. Mesma coisa com outras palavras. E aqui muda um pouquinho em relação à sensibilidade e especificidade. Por quê? Quando a gente olha a prevalência de uma doença um pouco maior, eu tenho mais doentes naquela população, certo? Doença é mais prevalente, eu tenho mais pessoas doentes. Se a gente olhar uma população pediátrica e comparar com a população de adultos idosos, os adultos idosos têm mais hipertensão. Então, se veio um teste positivo, é mais provável de aquilo representar de fato uma pessoa doente. Faz sentido? Maior a chance de encontrar um doente positivo. Quando a gente aumenta a prevalência da doença, a gente aumenta o valor preditivo positivo. Quer ver um outro exemplo? Se você pega, vamos dizer que a gente inventou um teste que você identifica se um jogador de futebol é um bom jogador de futebol. E aí você foi lá e fez esse teste no time do Barcelona. Cara, o teste veio positivo. Você, tô olhando os jogadores do Barcelona, o teste veio positivo, deve de fato representar um jogador de alto nível. Um jogador doente, por assim dizer, pelo contrário, né? Um paciente com teste positivo verdadeiro positivo, já que a minha amostra tem uma prevalência maior de bons jogadores. Agora, se você olha numa outra população, Marlon, manda aí esse outro time pra gente. Você olha a população de jogadores do Fenerbahçe. Era o meu time lá da escola. A gente, pra quem não conhece futebol, tem um time chamado Fenerbahçe. A gente fez o Fenerbahçe, essa babaquice. Eu era o camisa 17 lá do time. Jogava mal para um caramba, o time era horrível. Mas a gente subiu da Série E para a Série C de Niterói. Olha só que grande campeonato. Era muito bom. 10 anos atrás. E o teste veio positivo. Testei o jogador lá, Ian, camisa 17. Teste positivo. Você olha assim, Fenerbahçe, tem menos jogadores bons, né? Então, a chance do meu teste positivo ser falso é maior. Percebeu? Se a prevalência é diferente, isso vai influenciar no valor do seu teste. Seja o valor preditivo positivo ou seja o valor preditivo negativo, que a gente já conversa daqui a pouquinho. Vale para hipertensão, vale para o Fenerbahçe, para o Barcelona, transporta para sua prática, para o seu dia a dia. Se você não conhece o Fenerbahçe, pensa naquele amigo seu que joga basquete, vôlei e futebol nos jogos da medicina e que além de fazer isso tudo ainda vai jogar embriagado. A chance dele ser um bom jogador é um pouco menor e se o teste dele vier positivo para ser um bom jogador, você desconfia. Simbora então. Se o teste é mais específico, agora a gente vai fazer uma interseção. Essa hora que geralmente você se enrola. Até aqui estava tudo bem. Se o teste é mais específico, eu tenho menos falsos positivos e tenho mais falsos negativos, ou seja, aumenta o meu valor preditivo positivo. Cara, não se enrola não, não brigue com a matemática, com a lógica não. A gente já conversou sobre isso. Se o meu teste para hipertensão, coloquei lá 160 por 110, esse é o meu valor de corte, e veio positivo, ou seja, se o meu teste é mais específico, eu tenho mais confiança de que um valor positivo, valores positivos, estou lendo na linha de positivos, vai representar de fato uma pessoa doente. Quando eu aumento a especificidade, eu aumento o valor preditivo positivo. Perfeito? Se eu coloquei um teste mais rigoroso e veio positivo, a chance daquilo representar uma pessoa de fato doente é maior. Maravilha? Essa interseção é o ponto que muitas vezes a gente se enrola. Você vai se enrolar? Não, porque você vai trazer para a sua prática e vai olhar a sua tabelinha. São as duas coisas que a gente combinou lá no começo. Show de bola? Valores preditivos negativos. Tá molezinha, vai. Quando você botar isso para aplicar nas questões, você cumprir essas duas regras que você me prometeu, tu vai arrasar. Preditivo negativo. Dentre os indivíduos com teste negativo, ou seja, C e D, aqueles que não são doentes. Os verdadeiros negativos. Maravilha? O que a gente vai pensar? A probabilidade de um resultado negativo representar de fato um indivíduo não doente. Em outras palavras, é isso. Isso daqui você consegue me dizer. Se você olhar a sua tabelinha com calma, você não precisa decorar nada disso aqui. Você vai entender. Que é sempre mais fácil, né? No meio de 1 milhão de decoráveis você precisa ter. Isso daqui, se você entender, fica mais tranquilo. Vamos lá. Se a prevalência diminui, eu tenho menos doentes naquela população. Correto? Olha agora a população pediátrica com hipertensão. Comparando com os adultos e idosos, eu tenho muito menos doentes. E vamos lá. Maior chance de encontrar um não doente negativo. Por quê? Porque tem vários negativos. Aumenta o meu valor preditivo negativo.
Faz o contrário, imagina que você fez um teste que você coleta lá e fala, esse jogador é uma bosta. E você testa ele no Fenerbahçe, você justo, deve ser uma bosta mesmo, o teste veio negativo e olha o time que eu estou olhando. Só que se você olha numa população com bons jogadores e vem negativo, você já suspeita. Perfeito? Então essa é a influência que a prevalência vai ter no valor preditivo, positivo ou negativo. Show de bola? Qual que é a interseção que a gente faz lá agora com a sensibilidade? Se o teste é mais sensível, eu tenho menos falsos negativos, não é verdade? Qual que é o exemplo que a gente deu lá no começo da aula e que de fato pode até ser cobrado de você em outros temas? Hipertensão. Pela American Heart Association, acho que é mais fácil falar, não ficar doido no meio da aula, 120/80. Opa, estou com um teste mais sensível, diminuiu o meu valor de corte. Então tem menos chance de um doente escapar. Se o meu teste está mais sensível. Só que se ele veio negativo, pô não, o cara veio com 110/70. Você vai confiar mais ainda. Não é verdade? Você está com um corte mais sensível, é o contrário lá da especificidade com valor preditivo positivo. Aqui eu estou falando, ó, se o meu teste é mais sensível, eu aumento o meu valor preditivo negativo. Se o meu teste é mais sensível, se eu boto todo mundo para dentro, quem ficou de fora é porque realmente não é doente. Show? Essa análise você tem que fazer. Faz o exemplo do diabetes. Coloquei agora a glicemia, vai ser de 80. Pô, cara, muito sensível. Mas quem veio com 75, veio um teste negativo, você fala, com certeza isso daqui é um não doente. Dentro de todos esses testes negativos, eu olho para esse aqui e falo, esse é não doente mesmo, meu teste é muito sensível. Essa interseção que a gente vai fazendo da sensibilidade e especificidade com os valores preditivos positivo e negativo. É alguma coisa de outro mundo? É chatinho, a gente pode não conseguir assim tirar na ponta da língua. Mas se você pensar um pouquinho, olhar para a sua tabela e comparar com os exemplos da prática conforme você me prometeu, cara, não tem como você errar as questões na sua prova. Maravilha? Agora, um outro conceito aqui que é bem tranquilo, a gente fala de acurácia. Dentre todos os indivíduos, todo mundo, A mais B mais C mais D, quais aqueles onde eu acertei, onde meu teste foi correto? O que isso quer dizer? Eu estou falando dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos. Cara, molezinha, eu vou olhar aqui ó, e vou fazer os meus pacientes A mais D, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, sobre o total de pacientes. E com isso eu tenho a probabilidade do meu teste estar correto. Esse valor é a acurácia. É algum conceito muito louco? Não. É o conceito mais pareto de todos? Não, aparece consideravelmente menos que aquele de sensibilidade, especificidade e valores preditivos. Mas vez ou outra aparece também. E daqui a pouquinho a gente vai chegar numa análise disso com gráfico, que você adora mais ainda do que você já adorava até então essa aula. Vai ficar fácil também, beleza? A acurácia é só isso, probabilidade de eu estar certo no meu teste em relação ao total de valores que eu obtive. Verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos sobre o total de doentes que você colocou naquela amostra. Certinho? Agora, meus amigos, vou ser honesto com vocês. Vou precisar resgatar uns neurônios que há muito vocês não utilizavam. Aqui fica um pouquinho abstrato. Não é tão difícil assim, mas tem que respirar um pouquinho, tem que ir com calma. A gente escreveu aquele negócio. Tá difícil, quer que eu desenhe? A gente desenha, porque é um pouquinho enrolado mesmo. A gente não vê isso toda hora e ninguém escolheu medicina porque adora matemática. Não é nada de outro mundo, a gente vai mastigar aqui para você. E vamos lá, outro conceito também. Isso aqui é das partes que menos aparece. Estou falando de razão de verossimilhança. Isso não aparece tanto não, dentro de tudo da nossa aula, é o que menos aparece. Sensibilidade, especificidade, valores preditivos, acurácia e o que a gente vai discutir depois de curva Roque aparecem mais. Mas a gente precisa falar que vez ou outra aparece para você, principalmente algumas provas um pouquinho mais pegadas. Vamos lá, razão de verossimilhança. O que isso quer dizer? A chance de identificar um resultado comparando os doentes em relação aos não doentes. Não entendi. Vamos lá. Isso acontece muito, um exemplo muito massa da gente falar sobre isso é rastreio de câncer de mama. Tem idade certa para começar a fazer, você não começa fazendo uma menina de 15 anos de idade. Também não vai sair fazendo uma senhora de 90 anos de idade. Maravilha? Rastreio. Estou falando de doença já, manifestação clínica não. Paciente sem nenhuma manifestação. Uma paciente fez, lá com seus 55 anos, fez uma mamografia e veio um resultado positivo. Quer dizer que essa paciente tem câncer de mama? Não, depois eu vou tentar confirmar com um teste mais específico, uma biópsia, por exemplo, onde eu tenho mais certeza para confirmar aquele diagnóstico.
Mas lá naquele primeiro momento, você pegou, opa, vem um teste positivo. Eu vou comparar. Qual que é? Isso a gente deveria fazer muito na prática, tá, pessoal? Infelizmente a gente faz pouco e talvez isso aqui seja até mais importante que sensibilidade e especificidade por si só. Peguei um teste e veio positivo. Os pacientes não doentes também não podem ter um teste positivo, um falso positivo? E eu comparo qual é a chance de eu ter um verdadeiro positivo em relação a um falso positivo. Essa é a razão de verossimilhança positiva. Vamos lá, até aqui tá tranquilo. Já vou te falar que você vai se enrolar, você vai fazer aquele AIT daqui a 5 segundos. Quantas vezes mais chance de ter um resultado positivo nos doentes, sensibilidade, quando comparado aos não doentes? 1 menos especificidade. Derreteu. Eu sei que dá uma derretida no cérebro. Calma que a gente vai recompor a sua massa encefálica. Vamos lá. Estou falando de comparar os resultados positivos nos doentes e não doentes. Teste positivo no doente é sensibilidade. Até aí, nada de outro mundo. Esse a gente vai à primeira parte da aula. Se você não sabe do que eu estou falando, volta uns minutinhos para trás que é muito importante. Você estava dormindo. Agora, 1 menos especificidade. Isso daqui derrete o cérebro de muita gente. Vamos com calma. Se especificidade é o negativo em não doentes, opa, estou olhando para a coluna daqui, não doentes. E eu estou olhando especificidade é o negativo em não doentes. 1 menos a especificidade é o quê? É o positivo em não doentes. Nada de outro mundo, né? No total de doentes, a especificidade, o total de doentes vamos colocar aqui 1, como sendo 1. A especificidade vai ser os pacientes que têm um teste verdadeiramente negativo. Se eu quero o falso positivo nos meus não doentes, eu vou fazer essa continha. 1 menos E, que é o inverso, eu tenho positivo em não doentes. Quando a gente vai rápido assim ler, a gente fica um pouquinho confuso. Mas pensa, ó, eu quero comparar na razão de verossimilhança positiva o resultado positivo em doentes com o resultado positivo em não doentes. Eu posso fazer isso se eu já tiver na minha tabela, eu já tenho até o valor lá certinho, não preciso nem fazer o 1 menos E. Só que às vezes você precisa fazer disso daqui, ele te dá só a sensibilidade e a especificidade que você precisa saber calcular. É por isso que a gente está explicando aqui com um pouquinho mais de calma. Valor positivo em doentes, sensibilidade. Positivo em não doentes, 1 menos especificidade. Que a coisa faz esse caminhozinho com calma, que você se resolve. Daqui a pouco a gente mostra uma resolução de uma questão, que você vai ver como que isso pode acontecer para você. Montando a tabelinha, você consegue extrair tudo e mais um pouco que te for perguntado. Sucesso? Já recompôs sua massa encefálica, recuperou do AIT? Viu, era só um AIT, não era um AVE. Razão de verossimilhança negativa. Bem parecido. Só que agora, quantas vezes mais chance de eu ter um resultado negativo nos doentes, comparando com o resultado nos não doentes, negativo nos não doentes? Opa, negativo nos não doentes é especificidade, não é? Opa, não doentes, especificidade é o D, sobre isso aqui, sobre o B mais D, especificidade. Chegou lá, negativo em não doentes. Opa, e o negativo nos pacientes doentes? Não sei do que se trata. Calma. Aqui, ó, você está olhando aqui a primeira coluninha. Sensibilidade não é o positivo nos doentes? Se eu quero o negativo nos doentes, eu faço 1 menos a sensibilidade. É o inverso. Ou seja, estou buscando o negativo nos pacientes que não são doentes. Opa, não. Negativo nos doentes. Negativo nos doentes. Tá bom? É isso que você precisa fazer. Olha a sua tabelinha, faz com muita calma, pensa, raciocina nisso daqui. Se você já tiver a tabela montada, você não precisa nem fazer o 1 menos sensibilidade. Mas aí você vai raciocinando. Eu quero comparar o verdadeiro positivo com o falso positivo na razão de verossimilhança positiva. Agora, na razão de verossimilhança negativa, eu quero comparar o meu paciente que é doente, mas tem um resultado negativo, falso negativo, com o meu paciente verdadeiro negativo. Show? E a continha que a gente vai fazer é justamente essa daqui. 1 menos sensibilidade, o que isso significa? Mais uma vez, é o total de pacientes que tem o teste negativo, mas é doente, dividido pelo total de pacientes que tem o teste negativo e de fato é não doente. Beleza? Resultado negativo, resultado negativo. Ficou muito louco? Essa é a parte que cobra um pouquinho mais. Eu te avisei que seu cérebro ia derreter e que você ia ter que usar uns neurônios há muito adormecidos. Show de bola? Recuperou-se? Faz com calma, olha devagarinho. Isso daqui, essa continha de 1 menos especificidade ou sensibilidade, eu sei que confunde, até eu confundi aqui para falar com vocês depois de ter estudado 28 mil horas para estudar essa aula aqui para vocês. O que você precisa comparar? Olhar o resultado positivo
em quem é verdadeiro e positivo em quem é não doente. E depois, na verossimilhança negativa, vou olhar o resultado negativo no paciente doente, o falso negativo, comparando com o verdadeiro negativo, que é a especificidade ali. Tá beleza? Essa é a continha que a gente vai fazer. E agora a gente vai partir para a resolução de uma questão aqui junto, para você não choramingar depois dizendo que não conseguiu, porque a gente não te mostrou como é que se faz. Cara, isso daqui vai sumarizar tudo que a gente discutiu na aula. A gente elaborou um enunciado, uma questão hipotética, mas que várias vezes aparece para vocês. Lembrando, podem ter questões só conceituais e pode ter questão que vai te dar os valores e vai te pedir para calcular. Simbora! Em uma cidade que a prevalência da doença do residente é de 40%, um novo teste diagnóstico foi desenvolvido pela equipe Aristo para tentar facilitar o seu diagnóstico. Sabendo que a sensibilidade desse teste é de 62,5 e a especificidade é de 27,5, calcule o VPP, o VPN e a acurácia do teste. Não quero calcular, Ian. Calcula você. Ó, vamos com calma, não briga, amigo. O que é que a gente vai buscar fazer aqui? Construir a nossa tabelinha da paz. Nada de outro mundo. Galera, ele te deu a sensibilidade e a especificidade. Ian, mas qual o número da população? Qual o total de doentes? Não te deu? Inventa. Faz um númerozinho redondo. Sempre que não temos o número de pessoas, e várias questões te cobram isso, muita gente desespera, já não vai ser um problema para você. Ó, a população tem 1000 doentes. E daí você começa a montar a sua tabelinha. Vamos lá. Você olhou ali, colocou A, B, C, D, distribuiu certinho. Aqui eu tenho os meus doentes, não doentes, teste positivo, teste negativo. É a nossa tabelinha que a gente está conversando desde os primórdios dessa aula. E aí vamos lá começar a montar a nossa tabela. O total de pacientes, total de residentes que a gente colocou, são 1000. Beleza? Prevalência de 40%. 40% de 1000 dá quanto, cidadão? 400. Se você não consegue fazer essa conta, temos problemas maiores de sensibilidade e especificidade dos testes. Vamos lá. 400, eu tenho aqui o meu total de doente. Logo, o meu total de não doente é 1000 menos 400, 600. Já montei ali, já tem alguns valores. E aí você começa a jogar com a sensibilidade e a especificidade. Se a minha sensibilidade vai ser o A sobre A mais C, opa, já consigo me situar. 62,5% você transforma num númerozinho que dá 0,625, 0,625. Isso é a sensibilidade e é igual a que é quem mesmo? Verdadeiros positivos. Vai com calma que você chega lá. Se precisar, pausa um pouquinho, reflete, respira que você chega junto. Vai ser o A sobre o total de doentes, 400. Ou seja, a sensibilidade eu consigo calcular por aqui, eu consigo extrair desse valor o meu Azinho, o meu verdadeiro positivo. Sucesso? E a gente faz aqui, Azinho faz essa conta matemática, como eu gosto de brincar, 0,625 vezes 400, eu chego no meu Azinho, que são 250 pacientes. Show? E aí a gente já consegue extrair mais alguns valores daqui. Se o meu paciente do Azinho é 250, para chegar em 400 faltam quantos? Faltam 150 pacientes. A gente não gosta de matemática, eu sei que tá difícil, sei que tá puxado, mas não é nada de outro mundo. Essa hora que você calça as chinelas da humildade, você que tá vendo a aula em 1.5, em 2 vezes a velocidade da aula, você volta para 1 e faz a matemática, e matemática dignifica o professor aqui que você fala que fala devagar, tá bom? Então vamos embora lá, calça as chinelas da humildade, bota em 1 a velocidade da aula, a velocidade normal, e vamos fazer as contas juntinhos. Você já traçou a sua primeira coluna inteirinha. Lembrou como é que faz? Sensibilidade. Te deu o valor, só precisa converter aquilo em 0,625, que é a mesma coisa que 62,5%, e ali usar o valor que a gente já tem em relação ao total de doentes, que é 400. Com isso, a gente consegue descobrir o nosso Azinho, pacientes doentes com teste positivo. E agora a gente vai fazer a especificidade. O que a gente vai fazer? A gente já tem os 600, não é? Você vai lembrar lá da sua continha da especificidade, que é o quê? O D, os pacientes verdadeiros negativos, e a gente vai colocar ali, olha, a minha especificidade é o D dividido pelo total de não doentes, que são 600. Então o meu D vai ser 600 vezes 0,275. E de onde você tirou isso? 0,275 é 27,5%, a especificidade que o nosso enunciado nos deu. Show?
Vai devagarzinho, tá, pessoal? Eu sei que às vezes enrola um pouquinho, a gente brinca, mas não é o que a gente faz toda hora. Você resolveu isso aqui 2, 3, 4, 5 questões desse tema, não vai ter problema nenhum, nunca mais na sua vida com isso daqui. Faz com calma, precisar pausa o vídeo, faz a continha para acompanhar porque é importante. Tem prova que vai cobrar isso de você, você não vai desabar por conta de 2, 3 minutinhos fazendo algumas continhas de matemática. Simbora então. A gente descobriu aqui a nossa especificidade, fez a continha bonitinho e descobriu o nosso D. Lembrou como é que faz? Verdadeiro negativo. A gente vai olhar ali, isso dividido pelo total de não doentes. E a gente consegue calcular, já que já nos deram a especificidade, já nos deram quanto esse valor, 0,275. Multiplicando por 600, eu descobri que o meu D são 165 pacientes. E aí eu descubro o meu B também, que são quem? São aqueles meus pacientes que não são doentes, porém tiveram um teste positivo. Então, montei minha tabelinha toda. Azinho, 250, o B, 435, C, 150, D, 165 pacientes. Acabou. Agora é só matemáticazinha ainda. Você consegue calcular, beleza? Muitas bancas autorizam a gente levar a calculadora. Eles querem o raciocínio mais do que a conta. Inclusive, super justo, né? Os professores lá atrás falavam pra gente na escola, você não vai ter uma calculadora com você o tempo todo. E você hoje em dia pega, volta no tempo, seu celular aqui, professor maldito, tem a calculadora comigo o tempo todo. Então, é assim que a gente calcula, sem raiva das professoras das antigas. Elas estavam nos estimulando a aprender. Vamos lá, como é que a gente calcula o valor preditivo positivo do nosso paciente? Para a gente fazer a questãozinha completa. A gente vai pegar o A, que são o quê? Verdadeiros positivos, e dividir pelo total de resultados positivos, A mais B, ou seja, 250 dividido por 685. O que é 685? Eu não sei de onde veio isso. 250 mais 435. Viu? Olha a tabelinha, aquilo que você me prometeu. Fica tranquilo que dá certo. E aí você chega na resposta que dá 0,365, ou seja, 36,5%. Esse é o nosso valor preditivo positivo. O que é valor preditivo positivo? Do total de resultados positivos, a probabilidade de o meu teste positivo representar um paciente doente de fato. Show? Lembra lá do denominador que a gente está juntando todas as informações que a gente passou na nossa aula. Estou olhando o valor preditivo, estou olhando para as minhas linhas. Positivo, linha dos pacientes com teste positivo, quero identificar quem de fato é um paciente doente. Show? Valor preditivo negativo. Do total de pacientes com resultado negativo, quais são os meus pacientes verdadeiramente não doentes? Ou seja, D sobre C mais D. E aqui a gente tem os números na nossa tabela. Vou pegar aqui, ó, 165 dividido por 315, que é a soma do C mais o D, e a gente chega nesse resultado maravilhoso. Deve fazer uma continha ingrata aqui, não precisa fazer ela não, pega só a ideia. E você chega a 52,4%. Qual é a acurácia? Verdadeiro positivo e verdadeiro negativo dividido pelo total de pacientes. O que a gente vai fazer? A mais D sobre A mais B mais C mais D. Ou seja, 250 mais 165 divididos por 1.000. E a gente chega aqui na respostinha correta de 41,5%. Essa é a acurácia desse nosso teste. É muito conhecimento para um estudante só. Cara, isso daqui é muito legal, isso daqui te dá muito acerto, que a concorrência erra a rodo. Quem não estuda, quem não pratica, e outras. Fez essa questão agora, beleza, tô voando. Aí você vai lá, questões Pareto, acertei e tal, não sei o quê. Daqui a 2 meses você já vai arranhar um pouquinho. E você vai ter que resgatar esse conceito, vai olhar a explicaçãozinha, mas já vai dominar com as duas promessas que você me fez. Constrói a tabela e vai pensando também na prática. Se eu aumentar a sensibilidade, o que acontece com o valor preditivo negativo? Se eu aumentar a especificidade, o que acontece com o positivo? Quem que varia, quem que não varia conforme a prevalência? Tá beleza? Isso tudo você vai resgatando ao longo do ano. É muito fácil você lembrar hoje e amanhã. É difícil você lembrar daqui a 2 meses, 5 meses e perto da prova. Cara, essa aula é muito legal e você aplica isso demais no seu dia a dia. Uma coisa que você não aplica, você nunca viu uma curva ROC passando na sua frente, é justamente ela, a curva ROC, que é essa mocinha aqui. Às vezes aparece para você nas provas e é a representação gráfica da comunhão matemática de números e reais. Brincadeira, não sei o que é isso que eu falei agora não. Mas é a representação gráfica do quê? Dos valores de sensibilidade e especificidade. Simbora, dá uma olhadinha aqui. Se a gente aumenta a sensibilidade, a especificidade diminui.
São algumas relações que a gente vai fazer e isso a gente pode acompanhar pelo nosso gráfico também. Porque geralmente esse gráfico é construído com a sensibilidade e 1 menos especificidade. Ian, matemática, botou conta de diminuição de especificidade, meu cérebro derreteu de novo, tinha acabado de recuperar. Calma, não é nada de outro mundo. Vem comigo, sem olhar para o gráfico ainda. Se aumentar a sensibilidade, a especificidade diminui. Hipertensão. Estou com uma sensibilidade maior. Agora é 100 por 50 o corte. Então a especificidade diminuiu. Está entrando todo mundo, eu estou sendo menos seletivo. Vai ter uma cacetada de falso positivo. Assim, a especificidade diminuiu. Agora, se eu aumentar a especificidade, é 160 por 110 de pressão. Cara, deu uma cuspida muito monstro aqui agora. Faz parte, a câmera é a prova d'água. Vamos embora. Se eu aumentar a especificidade, a sensibilidade vai diminuir. Lógico, eu não estou pegando todo mundo. Não está vindo todo mundo que é doente e um monte de falso positivo no barco. Eu estou sendo mais específico, mais seletivo. Isso aqui a gente já tinha até conversado. Nada de outro mundo. E aí, a gente pode buscar nessa curva, na curva ROC, os pontos de maior sensibilidade e de maior especificidade. Tá beleza? Nada de outro mundo, não. O que a gente vai olhar? Qual que é o ponto mais específico? Gente, se é 1 menos especificidade, não precisa ir muito além na matemática, não. O ponto que está mais para cá, mais pertinho aqui do começo, é o ponto de maior especificidade. Para a gente aqui vai ser o ponto A. Se eu estou olhando para o ponto mais sensível, vai ser o ponto C, aquele que está lá em cima, é o mais alto de todos, tá beleza? É o que está mais para lá na nossa curvinha, é o ponto de maior sensibilidade. Ponto mais alto que a gente tem, já que a sensibilidade está aqui no eixo Y, tá beleza? Y, eixo Y, eixo X, tá beleza? Y, X. Você também tinha esquecido disso, provavelmente. Vamos lá. Se a gente voltar, a gente podia fazer um dia só para conversar sobre coisas do ensino médio que a gente esqueceu, que a gente nunca mais precisou usar. Bhaskara, polinômio, transpiração das plantas, muitas coisas loucas, né, se passaram. A gente está melhorando de vida, confia. Isso daqui é menos pior que as coisas que você já estudou. Ponto de maior acurácia é o ponto que eu tenho a maior área sobre a curva. E aí, isso é um conceito também, às vezes a pergunta de prova é exatamente isso. Te dá um gráfico, qual que é o ponto que representa a maior acurácia da curva desses testes? Vai ser o ponto com a maior área debaixo da curva. Para a gente aqui, seria o ponto B, que é aquele mais próximo do canto superior esquerdo. Ian, achei confuso. É o ponto onde a gente combina e equilibra sensibilidade e especificidade da melhor forma possível. Ué, cara, isso daqui fecha tudo que a gente conversou até aqui. Por quê? Lá no começo, lembra que... Até desafinei agora, droga. Fiquei zoando o ensino médio e voltei para o ensino médio. O que você precisa lembrar? Se eu aumentar muito a especificidade, a sensibilidade diminui. Você viu isso aqui no gráfico? Quando a minha especificidade está aqui no comecinho, opa, a minha sensibilidade está reduzida. Se eu coloco a especificidade lá no alto, 160 por 110, vou repetir o exemplo mais uma vez que fica muito claro, a sensibilidade diminui. E se eu aumentar muito a sensibilidade? Não, agora 100 por 50, todo mundo acima disso é hipertenso. A especificidade diminui. Tem um meio do caminho, que é isso que as várias diretrizes vão buscar, para te falar, o teste é mais assertivo quando a gente coloca 120 por 80 pelo American Heart, ou aqui a diretriz brasileira, 130 por 90, 140 por 90, para colocar se é pré-hipertenso ou hipertenso. Barreto fala disso com vocês depois. Para de ser chato. Você entendeu? Você precisa achar o ponto de maior equilíbrio. Se você for muito específico, cara, não vai pegar ninguém. Se você for muito sensível, você vai pegar todo mundo. E aí a gente, para achar a maior acurácia, ou seja, acertar o maior número de vezes, a gente acha um valor no meio do caminho. Na representação gráfica, é aquele valor que está mais próximo ao canto superior esquerdo. Na prática, o que você precisa saber? É um valor que a gente acha no meio do caminho, onde a gente tem a maior área sobre a curva, onde a gente tem um maior número de acertos. Ou seja, mais verdadeiros positivos e verdadeiros negativos no total de pacientes avaliados por aquele teste. Cara, essa aula é muito, 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 muito legal. Me desculpe. E a essa altura, espero que de fato, como a gente conversou no começo, você, seguindo as nossas duas promessas, goste um pouquinho mais desse tema. Transporta para o seu dia a dia. Lembra, mais para a prática, para trocar ideia, para avaliar, utilizar isso no seu dia a dia, da razão de verossimilhança. Peguei um teste positivo. Cara, isso daqui é um verdadeiro positivo ou um falso positivo? Você consegue calcular essas coisas. Precisa ser mais assertivo, precisa ser menos iatrogênico, saber orientar bem seu paciente. Aquele exemplo lá que a gente falou do câncer de mama, cara,
maior parte, metade das mulheres tem esse dado, se não me engano, a Tabata confirma pra gente depois, metade das mulheres, fazendo o rastreio do câncer de mama, tem um falso positivo ao longo da vida. A gente precisa saber disso para orientar nossos pacientes, até para não dar um susto muito grande. Olha, tem uma chance grande desse resultado ser um falso positivo. Vamos com calma, vamos olhar um teste mais específico. Ou então a gente olha, opa, até 50% dos pacientes com síndrome coronariana aguda, foi aquele primeiro caso que a gente discutiu lá no começo da aula, paciente hipertensa, diabética, infarto prévio, dor típica, veio o eletronegativo, cara, 50% dos pacientes com síndrome coronariana aguda tem um eletro normal na admissão. E você precisa saber, não, ó, vários pacientes com a doença têm esse teste negativo. Isso daqui é prático, isso aqui é o dia a dia, isso daqui é como a gente salva vidas, como a gente gere melhor os nossos recursos, quando a gente pede um exame mais específico, quando a gente fica tranquilo, ou pensa, nem vou pedir esse exame que ele não vai me ajudar tanto. Isso aqui não é um monte de número, um monte de conta, um monte de decoreba. Maravilha? Respirou fundo. Aqui agora você aprendeu sensibilidade e especificidade. O que cada uma representa? A sensibilidade sendo muito utilizada para rastreio e especificidade, para confirmação diagnóstica. E ambas não variam com a prevalência populacional. Diferente dos valores preditivos. Lembra do Barcelona e do meu queridíssimo time, o Fenerbahçe. Jogamos 10 anos atrás. E queridos, razão de verossimilhança, acurácia e curva ROC vão aparecer bem menos do que os outros valores. Top 3 você já sabe qual é. Sensibilidade, especificidade, valores preditivos. Queridos, prazer enorme estar aqui na presença de vocês. Desculpa incomodados, desculpa as brincadeiras com a matemática. Tenho certeza que vocês vão resolver muita questão com essa aulinha. Show? Aquele abraço e bons estudos!